Diante de um mundo que se aproxima cada vez mais de uma guerra comercial generalizada e promovida por Donald Trump, muitas pessoas têm afirmado que esse cenário nessa disputa comercial poderia afetar mais a China do que os Estados Unidos. Esse raciocínio parte do pressuposto de que a China tem tido um superávit comercial muito significativo com os Estados Unidos. Ou seja, a China vende mais mercadorias para os Estados Unidos do que ela compra produtos que são feitos nos Estados Unidos. Embora essa afirmação seja assim verdadeira, ela não é suficiente para que a gente possa afirmar que os chineses vão ser mais afetados do que os Estados Unidos em uma guerra comercial. Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de relações internacionais, e hoje eu vou te explicar por que a China tem mais condições e recursos para resistir a essa guerra comercial do que os Estados Unidos. A China é, sem dúvida, o país que mais se beneficiou do comércio internacional ao longo das últimas décadas. Sobretudo, a partir da década de 80, quando a China se abriu para o resto do mundo, ela passou por uma transformação econômica muito significativa. Como o maior símbolo deste processo, tem o fato de que nos anos 80 a China importava produtos manufaturados do Brasil e exportava petróleo para a economia brasileira. Entretanto, a partir da intensiva industrialização que passou a China nesse período, essa realidade acabou se modificando por completo, inclusive permitindo que a China hoje em dia seja competitiva até mesmo em indústrias altamente intensivas em capital e em tecnologia, o que inclusive justifica o porquê de Donald Trump estar tão determinado em frear o avanço chinês na economia e nas relações internacionais. Entretanto, o desafio de interromper o desenvolvimento da economia chinesa e da sua atuação nas relações internacionais, ele é muito significativo. Em 2024, por exemplo, a China teve um superávit comercial de mais de US$ 1 trilhão, o maior superávit comercial que qualquer país teve ao longo da sua história. E é fato que as relações comerciais da China com os Estados Unidos contribuíram enormemente para esse resultado tão estrondoso. Em 2024, a China teve um superávit comercial com os Estados Unidos de mais de US$ 250 bilhões, o que mostra que esse comércio com os Estados Unidos foi responsável por mais de 1/4 de todo o superávit comercial que a China teve ao longo de 2024. É justamente por conta desse desempenho tão positivo, tão favorável, que a China não tem qualquer interesse em uma guerra comercial. Na perspectiva dos chineses, é a China quem mais tem se beneficiado do comércio mundial, embora eles sempre digam que todo mundo se beneficia de alguma forma. Nesse sentido, qualquer medida que de alguma forma cause turbulência a um processo que está se desenvolvendo favoravelmente para a China é negativo, de modo que não é interesse dos chineses embarcar numa guerra comercial, ainda que eles estejam dispostos a adotar medidas retaliatórias contra os Estados Unidos, se for realmente dos interesses dos Estados Unidos embarcar nessa empreitada. Além disso, quando a gente faz uma análise do desempenho econômico da China nos últimos anos, é verdade que o aumento das exportações chinesas é um dos principais motivos pelos quais a China ainda se mantém crescendo a taxas superiores à maior parte dos países do mundo. Então, justamente por isso, a gente entende que a China não tenha interesse nessa guerra comercial e que ela tenha demandado insistentemente que os Estados Unidos voltem atrás nessa guerra tarifária que Donald Trump propôs. Apesar de tudo isso, a grande verdade é que a China tem mais condições de resistir a essa guerra comercial e tende a ser menos impactada do que os Estados Unidos. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre 4 motivos fundamentais que explicam essa questão. Em primeiro lugar, é importante destacar que existe um mito em relação ao comércio internacional e é um mito que é defendido pela administração de Donald Trump. Esse mito parte da ideia de que o comércio internacional ele é um jogo de soma zero, um jogo em que o ganho de um país implica necessariamente a perda de outro. Por isso que quando um país tem um cenário de déficit comercial, necessariamente se imagina que ele vai estar em prejuízo. Mas a realidade é que não é sempre assim que as coisas funcionam. Vamos imaginar um cenário
de um país rico que tenha relações comerciais com um país pobre. Esse país rico, ele exporta, sobretudo, produtos industriais intensivos e tecnologia, mas ele precisa importar do país pobre insumos industriais fundamentais, como minério de ferro e bauxita. Nesse cenário, a maior probabilidade é que o país pobre tenha um superávit comercial com o país rico. Isso por uma razão fundamental. Como esse país é pobre, a população desse país não vai ter um nível de renda muito elevado e não vai ter condições de comprar tantas mercadorias do país rico. Mesmo assim, mesmo com um cenário de déficit com esse país pobre, o país rico ele está se beneficiando dessa relação porque ele consegue importar insumos industriais que são fundamentais. E esses insumos, do ponto de vista da indústria, eles são custos de produção. Então, quando ele consegue ter acesso a esses insumos, a sua indústria passa a ser mais competitiva porque ela reduz os seus custos e ela consegue competir no mercado internacional de forma mais contundente, de forma mais favorável. Mesmo que o país rico tenha esse déficit, ainda assim, esse comércio internacional é favorável para ele, porque esse comércio permite que ele possa competir no mercado internacional com outros produtos também. Algumas pessoas poderão dizer, entretanto, que esse não é o cenário das relações comerciais entre Estados Unidos e China, e isso é verdadeiro. A China exporta para os Estados Unidos, sobretudo, embora não só, produtos industriais. Mas mesmo assim, esse cenário ele já mostra o porquê de essa visão mercantilista do comércio internacional ser equivocada. Aqui nós chegamos ao segundo motivo pelo qual os Estados Unidos vão sim ter muito mais dificuldades para lidar com a guerra comercial do que a China. Isso porque a guerra comercial que Donald Trump está travando não é apenas contra a China, mas é contra o mundo inteiro. Ou seja, inclusive esses países mais pobres, como eu mencionei agora há pouco, que são fornecedores de insumos industriais. Então, nesse cenário, o que a gente vai ter é uma situação em que a economia dos Estados Unidos vai ter que pagar mais caro pelos insumos de que ela necessita. E embora Donald Trump ele tenha até o momento pausado, vamos dizer assim, a guerra comercial com o resto do mundo, na medida em que ele decidiu não aplicar as tarifas que ele colocou lá atrás, no dia 2 de abril, mesmo assim, ele disse que vai aplicar uma tarifa universal de 10% contra todos os produtos de todos os países. Isso significa, na prática, que a indústria dos Estados Unidos, que precisa de importação de insumos, vai ter que pagar 10% a mais do que ela paga atualmente. Só que vejam que essa situação ela é ruim para a economia dos Estados Unidos, porque essa indústria vai ter custos mais elevados e vai concorrer contra chineses, japoneses, alemães, sul-coreanos que não estão incorrendo nessa situação. Então, na prática, a tendência de médio e longo prazo, caso essas tarifas se mantenham, é que a indústria dos Estados Unidos ela não fique mais protegida, ela fique com mais dificuldades de concorrer no mercado internacional. Mesmo que produtos de fora não possam chegar nos Estados Unidos, o faturamento dessas indústrias não se dá apenas pelo que elas produzem e vendem nos Estados Unidos, mas também pelo que elas vendem no exterior. E diante desse cenário em que todas as importações dos Estados Unidos ficam mais caras, aí, portanto, a competitividade das indústrias estadunidenses vai diminuir e isso vai prejudicar a economia dos Estados Unidos de uma forma muito maior do que os prejuízos que a economia chinesa vai ter que enfrentar a partir de agora. Essa situação ela é reconhecida até mesmo por Donald Trump, uma vez que ele já anunciou que vai temporariamente excluir alguns produtos chineses das tarifas que ele tinha colocado contra a China. Esses produtos são, sobretudo, celulares e computadores, porque hoje em dia os Estados Unidos precisam fundamentalmente da China para ter acesso a esses produtos. E a gente sabe que a economia no século XXI ela é totalmente dependente do celular e dos computadores. Então, esse recuo que o Donald Trump está fazendo em relação a esses produtos mostra que até ele tem a consciência de que ele está embarcando em uma guerra que é muito difícil de ser vencida e que vai ter um impacto muito negativo para a população dos Estados Unidos. Donald Trump teve que voltar atrás em relação às tarifas contra celulares e computadores, porque a China é o maior caso de sucesso de política industrial no mundo ao longo das últimas décadas. Por conta
desse êxito que o governo chinês teve em fomentar investimentos públicos e privados de empresas chinesas e de empresas estrangeiras, hoje em dia a China é a grande oficina do mundo. Hoje em dia, cerca de 40% da produção industrial acontece na China. A China é líder em uma série de setores e isso não aconteceu por acaso. Ao longo do tempo, a China conseguiu se criar uma densa rede de uma cadeia de suprimentos que garante que a sua indústria tenha acesso a esses insumos e possa concorrer de forma mais efetiva. Um bom exemplo disso, eu já mencionei aqui no canal, é a indústria de carros elétricos. Hoje em dia, os carros elétricos chineses eles são tão competitivos porque a China é muito competente na produção de baterias. E ela só consegue produzir essas baterias de forma tão competente porque ela adquiriu acesso a minérios que são fundamentais para essas baterias, como é o caso do lítio e também do cobalto. Então a realidade é que a política industrial chinesa ela foi muito bem articulada, de modo que as indústrias elas se complementam umas às outras e elas têm acesso aos insumos fundamentais para que elas possam ser efetivamente competitivas. E vejam que isso mostra que o que a China fez ao longo das últimas décadas é o contrário do que Donald Trump está propondo. Donald Trump está defendendo se excluir do resto do mundo para supostamente proteger a sua indústria, ao passo que os avanços que a China teve foram justamente se integrando à produção ao redor do mundo. Por conta disso, então, atualmente a China é líder na produção de diversos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos de telecomunicações, baterias, máquinas e equipamentos industriais, têxteis, brinquedos, medicamentos e vários outros itens. Algumas pessoas chegaram a brincar, inclusive, que Donald Trump tem que torcer para que o próximo verão nos Estados Unidos ele não seja muito quente, porque os Estados Unidos dependem da importação de ar-condicionados da China. Então, considerando-se esse nível de tarifa que Donald Trump vai colocar, isso vai gerar um cenário absolutamente inviável para a população dos Estados Unidos, que vai ter que pagar muito mais caro por esse tipo de equipamento, mesmo diante da sua necessidade mais fundamental. Algumas pessoas, então, poderiam se perguntar: tá, Ricardo, mas será que as fábricas não podem sair da China ou mesmo empresas dos Estados Unidos não podem começar a produzir esse tipo de equipamento? Isso até em tese seria possível, mas a grande questão é que isso levaria muito tempo. Hoje em dia, um país que prescinde da indústria chinesa, ele vai, no curto prazo, sem dúvida, ficar sem esses produtos. Ele não vai ter condições de encontrar fornecedores alternativos. E mesmo que essa indústria possa se instalar nos Estados Unidos em médio e longo prazo, os custos de produção vão ser mais altos e a população dos Estados Unidos vai ter que gastar mais dinheiro para adquirir as mesmas mercadorias que ela comprava com um valor bem mais baixo. Então, na prática, tu tem uma perda de renda real da população dos Estados Unidos. Até agora, eu falei de 3 razões de curto prazo que mostram como que os Estados Unidos vão ser mais afetados do que a China em uma guerra comercial. Mas a grande razão, e talvez o principal motivo que mostra as dificuldades, os desafios que os Estados Unidos têm, não é de curto prazo, mas sim de longo prazo. Isso porque, como os Estados Unidos estão travando uma guerra contra o mundo inteiro, eles estão minando a credibilidade que eles construíram com os seus aliados. Eu já mencionei aqui no canal que países como Japão, Coreia do Sul, Índia, que têm disputas históricas com a China, estão decidindo se aproximar economicamente dos chineses e buscar alternativas diplomáticas para solucionar esses conflitos. De alguma forma, o que os Estados Unidos estão fazendo é enterrar todos os fundamentos da sua hegemonia nas relações internacionais que foram construídas, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Essa aproximação com os aliados foi fundamental para que os Estados Unidos conseguissem exercer a sua hegemonia. E eles estão simplesmente colocando isso no lixo, rasgando todo esse sistema que eles mesmos criaram para seu interesse, com o objetivo de proteger a sua indústria. Isso é muito interessante porque o próprio Donald Trump
diz que esse sistema que os Estados Unidos criaram, ele acabou sendo negativo para os Estados Unidos. Na visão de Donald Trump, são os aliados que mais se beneficiam e não os Estados Unidos. Isso, obviamente, não faz sentido algum e vai, em longo prazo, minar essa credibilidade dos Estados Unidos e vai gerar um vácuo de poder nas relações internacionais. Mesmo que a gente não possa afirmar nesse momento que esse vácuo venha a ser preenchido pela China, a realidade é que na política internacional não existe vácuo. De alguma forma, as coisas precisam se reacomodar e a tendência é que, nesse momento, a China se mostre como um parceiro muito mais confiável dos Estados Unidos. Inclusive, várias pesquisas de opinião ao redor do mundo têm mostrado que diversas populações estão insatisfeitas com os Estados Unidos e agora têm uma visão muito mais negativa do que tinham antigamente. O que acontece, inclusive, em países como o Canadá, que é seu vizinho, e até mesmo no Brasil, que não está sendo tão afetado por essa guerra comercial dos Estados Unidos em comparação com outros países. Esse cenário, então, ele é muito negativo para o país e ele vai, de alguma forma, acelerar a decadência dessa hegemonia que foi construída a duras penas em tanto tempo. É verdade que a guerra comercial, sobretudo em curto prazo, vai afetar todo mundo. Dificilmente alguém vai obter qualquer tipo de vantagem num primeiro momento, nos primeiros meses ou até mesmo nos primeiros anos. Entretanto, isso não significa dizer que todos vão ser afetados da mesma forma. E essa narrativa de que a economia chinesa vai ser mais afetada porque ela exporta mais para os Estados Unidos do que ela importa dos Estados Unidos é uma narrativa também equivocada, que parte dos mesmos pressupostos errados que norteiam a política de Donald Trump. O comércio, ele não é um jogo de soma zero. A economia, ela é uma ciência muito mais complexa. Existem várias dinâmicas que são associadas a esse processo econômico e a gente não pode olhar apenas para uma dimensão e imaginar que isso vai explicar o problema, que vai dar conta da situação como um todo. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu agradeço a todos que chegaram até o final e peço que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, que curtam os vídeos e também compartilhem com todos os amigos de vocês interessados em temas de política internacional para que possam entender melhor como que essa situação vai se desenrolar na sequência.